Eu acho que todo mundo tem propósito, mas não todo mundo tem a consciência dele. Isso é verdade. Olá pessoal, sou Wagner Urbanavitus, estamos no episódio Relacionamento 1+1 igual a 3, no episódio número 13. Minha querida esposa já vai trazer o meu episódio favorito de hoje. Sim, nós estivemos à espera desse episódio, finalmente chegou a hora para fazer isso. Mas antes de começarmos, queria só lembrar que nós estamos a oferecer o coaching de casal ou de relacionamento para pessoas solteiras também. Então, se vocês estão enfrentando algum problema no vosso relacionamento, se querem ajuda ou opinião das outras pessoas, nós podemos ajudar. Só entrar em contato, vamos deixar toda a descrição aqui embaixo do vídeo. E vamos lá. Hoje, o tema é propósito. Certo? Que nós passamos muitas noites a discutir sobre isso, né? E temos visão um pouco diferente um do outro. E hoje queremos trazer para vocês. Então, Wagner, que tem? Eu sei que tens muito para dizer, mas vamos lá. Propósito é uma coisa complexa que muitas pessoas vêm buscando na sua própria vida. E eu acredito que direciona muitas pessoas a uma vida digna, vamos dizer assim. Uhum. Porém, há alguns problemas significativos com relação aos propósitos. Uhum. Não é a um propósito ou outro especificamente, mas com relação ao que você é capaz de fazer em prol do seu propósito. Uhum. É aí onde está o maior problema sobre propósito. Então, o propósito em si não é o problema. O problema é a qual preço que nós estamos indo ao destino do nosso propósito, né? Exatamente. Uhum. Há vários propósitos realmente dignos de um ser humano muito evoluído, elevado e tudo mais. Mas a que preço? O que você exatamente está fazendo para chegar no seu objetivo, no seu propósito? Para viver o seu propósito? Então a questão é muito simples. Se você age com base em ética, legal, você com certeza deve ser uma pessoa incrível com o seu propósito, seja ele qual for. Mas se você passa por cima de ética, integridade, o respeito a si próprio e respeito ao próximo, cara, esquece. Seu propósito não vale absolutamente nada. Você tem essa frase favorita, né? Que a propósito sem ética não tem um valor. Eu concordo com isso, mas queria perguntar, você concorda também que todas as pessoas têm certo propósito? Muitas pessoas ainda não encontraram o seu propósito. Uhum. Isso não há exatamente um problema nisso. Afinal de contas, eu não tenho um propósito. Ok? É isso que nós estivemos a discutir as muitas noites e Wagner falava assim, eu sei, meu propósito é isso e aquilo. Eu falava, isto não é propósito, não é bem propósito. É um teu objetivo de algum prazo, sim. Mas eu discordo que isto seja um propósito, né? Aí depois ele falava, chegava outra noite e dizia assim, não, eu não tenho propósito. Chega, né? Não, é bobagem essa coisa do propósito. Não tem. E tá tudo bem. Eu tenho direito de não ter propósito. É muito engraçado, porque afinal das contas, sim, tem direito de não ter propósito, não é? Aí na outra noite ele chegava com outro propósito que ele criava. E eu falava assim, então, e tá tudo bem, eu posso criar tantos propósitos quanto quiser. E eu acho muito engraçado, porque, sinceramente, não quero dizer que tem que ter um propósito, né? Que tem que ser um propósito na vida, pronto, acabou. Não é isso. Mas o que eu queria distinguir muitas vezes contigo e aqui é que uma coisa é propósito, outra coisa é aqueles objetivos que nós sempre temos na vida, né? Mas os objetivos que a gente vai alcançando, vamos criando outros, e uma coisa muito menor do que o propósito em si. Propósito é uma coisa que, como te digo, né? É uma coisa que é um pouco mais forte do que tu. Entende? Qual é o seu propósito? Eu tenho dois, que são relacionados, na verdade, né?
eu sempre digo que o propósito como espírito é aumentar um nível espiritual. É mesmo aprender e aumentar um nível. Porque eu vejo esse mundo como uma grande escola, com todas as nossas dificuldades, que tudo que estamos enfrentando no dia a dia é mesmo para nós ter mais consciência e aumentar, né? Aumentar nossa consciência e crescer como espírito. Isso é um propósito assim. Mas eu tenho outro propósito. Não vou dizer demorei para perceber, mas naturalmente, né? Você vai vivendo e você ganha consciência e você percebe aquilo que você quer passar para o resto das pessoas, o que fica depois de ti, o que você meio que dedica um pouco sua vida. Para mim é com certeza relacionado ao, nem quero dizer veganismo, mas um prol de animal. Essa convivência que nós temos como seres humanos com os outros animais. Um equilíbrio de uma convivência Sim. harmoniosa entre seres humanos e demais animais no planeta Terra. Exatamente. Isso inclui muita coisa que eu estou a fazer, né? Não é só escrever um livro ou partilhar receitinhas assim, mas é convivência com seus conhecidos, é conversa, uma mensagem que você passa. Filho que você educa, que hoje em dia eu bato palmas, né? O nosso filho tem 4 anos e ele já está com consciência muito plena. O porquê que estamos fazendo o que fazemos. Então, assim, não entrando de novo, quem quer assistir, temos um episódio inteiro dedicado ao veganismo e essa diferença que nós temos dentro do nosso relacionamento. Para mim, o propósito é algo muito maior do que os objetivos. Ok. Qual é o meu problema com o propósito? Há uma dificuldade muito grande das pessoas encontrarem o seu próprio propósito. Uhum. Porque não é uma coisa fácil de se perceber quando até mesmo você não sabe quem é você. Okay? Porque muitas pessoas não sabem nem quem elas são. Então, imagina ela encontrar um propósito para a própria vida se ela nem sabe o que ela está fazendo no planeta Terra. Por que ela está aqui? Então, fica muito mais difícil assim. Não é o meu caso mais, já foi um dia, mas não é mais. Eu tenho muita consciência de quem eu sou, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. E essa história de propósito veio durante uns 2 anos atrás, por aí, 2, 3 anos atrás, e eu comecei a me questionar qual efetivamente era o meu propósito, para poder entender o que se passava com relação a isso. E procura daqui, procura dali, tive algumas ideias e tal. E tive algumas experiências relativamente negativas, com os tais motivacionais cheios de propósito, que é uma frase que eu também criei, né? Para poder identificar esse tipo de pessoa que costuma ter uma estratégia de extrair o propósito alheio para usar o propósito contra a própria pessoa. Então eu comecei a tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas, porque eles gostam de usar e abusar dos outros de várias formas, usando o propósito que ele ajudou a pessoa a extrair dela de dentro da própria pessoa. Então, com base nisso, eu passei a tomar muito mais cuidado com essa história de propósito, porque quando você tem um propósito, a que preço você vai realizar esse propósito na sua vida? Então, eu criei 3 frases. A primeira frase é motivacionais cheios de propósito, que é para identificar os motivacionais que ficam aí pela internet dizendo que propósito daqui, propósito dali, propósito para lá, propósito para cá, para identificar essas pessoas cheias de propósito. A segunda frase é baseada no meu pensamento sobre o propósito, que é: propósito sem ética não tem valor algum. Porque não adianta você ter um propósito e sair pisando no teu próximo só para você conseguir chegar no teu objetivo, no teu propósito. Então, de que serve um propósito se você vai pisar na cabeça de um monte de gente, vai usar um monte de gente no caminho para chegar no seu propósito?
desculpa, esse seu propósito não tem valor algum. Porque ele não é com base em ética. Ok? E a terceira questão é que eu cheguei na terceira frase, que é a seguinte: eu não tenho nenhum propósito na vida. Se alguém quiser me extrair propósito, não vai conseguir tirar nada de mim, porque eu não tenho propósito. E a frase é: eu vivo minha vida com base em ética, integridade, respeito a mim e respeito ao próximo. Uhum. Então, eu não tenho propósito. Eu vivo a minha vida com base em respeito a mim, respeito ao próximo, ética e integridade. É isso. O que os outros vão falar sobre isso, não me importa. Tudo bem, mas eu vou falar. Pode não se importar, mas eu vou falar. Ok, manda. Assim, eu concordo contigo que muitas pessoas, como tu diz, não têm consciência nenhuma, né? E vive a vida só porque nasceu, né? Só porque sim. Uhum. Vai vivendo, né? Dia a dia, sem nenhum pensamento, sem nenhuma pergunta. O que estou fazendo aqui nesse mundo? Por que estou aqui? O que eu vou deixar para trás? Muitas pessoas realmente não se questionam, não têm a consciência. Agora, eu concordo 100% contigo que sim, o propósito sem ética realmente não está valendo. Só que o que eu te digo e que nós discutimos muito é que não necessariamente ter propósito significa que você vai viver ele e vai em prol desse propósito sem ética. Porque o que acontece, Wagner, é que tu tá julgando uma maioria pelo essa minoria que você teve os contatos e, assim, vamos dizer, não vai dizer-me que isso é a predominante, porque não é. Não é. A predominante nem tem consciência do propósito. Eu te garanto. Sim, isso sim. Ok. Né? Isso ok. A predominância é não sabe nem o que significa a palavra propósito. Propósito, exatamente. Pronto, mas esse episódio não é para aqueles que, né, nem vamos entrar na definição. Sim. Para os que têm o propósito, que têm consciência deles, ou pelo menos que têm consciência, mas escolha não ter, como você, que eu ainda também estou questionando, mas vou chegar lá. Não quis dizer que a maioria são assim como X pessoas que realmente pisa na ética, pisa pela cabeça dos outros. Não é todo mundo que faz assim. Não é problema do propósito. O problema, como sempre, é ser humano que usa as ferramentas erradas. Eu não disse que o propósito é o problema. Uhum. Eu estou dizendo sim, da mesma forma que você. As pessoas estão fazendo o que para conseguir realizarem o seu propósito? Sim, mas... Esse é o problema. O que elas estão fazendo pelo caminho para chegar no seu propósito? Uhum. Pisar em pessoas? Usar pessoas? Fazer as pessoas... Vou pegar aqui os exemplos reais, ok? Usar pessoas, fazer com que elas trabalhem de graça durante um ano para você, para testes. Isso é um dos exemplos. Voluntários, inúmeros voluntários por aí trabalhando em prol de propósito. Cara, não adianta chutar minha perna. Não adianta chutar minha perna. Eu falei para você que eu ia falar. Foi sem querer. E eu não tô nem aí. Não dou nomes, mas todo mundo sabe os motivacionais cheios de propósito que fazem isso com as pessoas. Certo? Mas são certo grupo de pessoas, são certas pessoas. Não é todo mundo que tem propósito pisa na ética. É isso que é o meu ponto, é isso que eu bato sempre contigo. Que nós não podemos generalizar. E eu acho que o teu sentimento do então não vou ter propósito é justamente gerado por causa disso. Porque você não quer ser um deles. Só que você pode ter propósito com ética. É óbvio que eu posso ter propósito com ética, mas eu tomei uma decisão de me blindar contra os motivacionais cheios de propósito. Tá tudo e bem. Uma das formas, a forma mais eficiente de eu me blindar contra esses motivacionais cheios de propósito é simplesmente não ter propósito.
Eu discordo. Acabou. Eu discordo Ele não completamente. consegue me pegar mais, não consegue me convencer de nenhum propósito, não consegue usar a minha própria vontade para chegar em algum lugar para o seu bel prazer, para me fazer gastar dinheiro, gastar tempo, gastar meu precioso recurso intelectual para trabalhar para eles de graça. Não, então não vão conseguir, porque eu não tenho propósito. Sim, mas assim você está sendo influenciado, porque eu tenho propósito e eu não tenho nada a ver com essas pessoas, e isso não me influencia e eu continuo com o meu propósito. Ninguém vai fazer nada comigo porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você escolhendo, então eu não vou ter propósito por causa de X pessoas, você automaticamente está sendo influenciado por eles, né? Indiretamente, porque você já escolheu de não seguir uma coisa digna que está dentro da tua essência por causa de algumas pessoas que vamos ser honestos, ninguém está nem aí para ti. Sim, ninguém tá nem aí pra mim. Não se importa com a minha opinião. Então, por que você vai abrir mão do seu propósito, seja ele que for, só por causa da opinião das outras pessoas? Senhorita, eu efetivamente não tenho propósito. Mas não é por causa das pessoas, é porque você não achou e não se identificou com uma coisa ainda. Não achei, procurei, vasculhei, você sabe que eu entendo bem de quem eu sou. Claro. Vasculhei minha vida para tentar entender qual seria um propósito para mim. Eu vou te dizer, talvez o propósito já tenha sido realizado, que é a questão da família. Entende? O meu propósito principal, e eu já cheguei nele, que era a construção da minha família. Certo. Eu vou me dizer isso. Esse era o meu propósito principal. Só que quando os motivacionais cheios de propósito começaram a aparecer por aí, eu já tinha realizado o meu propósito, mesmo sem saber que aquilo era um propósito, ok? Então agora, para eu me blindar de qualquer tentativa de convencimento dos motivacionais cheios de propósito, eu não tenho propósito. Esse é um dos motivos de eu não ter propósito no meu momento de agora. Eu posso mudar de ideia? Posso. Eu quero mudar de ideia por enquanto? Não. Não me apetece. Ok. Em relação à família, não adianta só criar e estar realizado, né? Porque a família a gente cria dia a dia, não é? Relacionamento. Todos os dias. Relacionamento a gente vive todos os dias. O filho nós crescemos todos os dias, né? E cada vez ele precisa de mais e mais e mais. Então, não vamos dizer que já foi realizado, acabou. O objetivo de achar uma pessoa certa e ter um filho pode ser que já foi realizado, mas foi um objetivo. Agora, se vai dizer um propósito de criar uma família, a criação acontece todo santo dia, né? Sim, mas eu já cheguei no meu propósito. Eu já tô dentro dele. O podcast que nós estamos fazendo, ele nos ajuda a construir alimentar o crescimento da nossa própria família. Mas eu vou dar um exemplo, né? O que eu acabei de dizer sobre o meu propósito. Eu não posso dizer que eu cheguei no meu propósito porque eu já sou vegana e que o meu filho é vegano. Não, porque a predominância mundial não é vegano. Então não vou parar aqui, entende? Mas quem disse que eu parei? Não, o fato de eu estar vivendo com você e estar ajudando a cuidar da família, ajudando a manter a família, ajudando a criar uma criança e educar uma criança e tudo o que se deve ser feito com relação a um casal no ambiente familiar, eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua, nosso filho participa e está tudo certo. Isso está sendo trabalhado o tempo todo. Eu não disse que acabou. Só estou te dizendo que eu já cheguei no meu propósito. Que eu não tenho que ir mais a nenhum lugar para encontrar ele. Porque eu já estou nele. É diferente. Eu vou dizer que o propósito não é destino, é uma jornada. Você não acaba, você não chega lá, você vai andando. Entende?
É um pouquinho como o horizonte, é um pouquinho como o arco-íris. Você pode ter resultados, não estou a dizer que nunca chega aos resultados. Então, claro que chega aos resultados, mas não é que, não no sentido, pronto, cheguei, realizei, pronto, acabou meu propósito, tá feito. é óbvio que eu não tô fazendo isso, né? Por favor. Não tô dizendo só ti, né? Só tu, mas estou falando geral, né? Como é. Que propósito não é uma coisa como objetivo. Por isso eu distingui isto, que é um objetivo realmente. Nós temos um certo objetivo, nós fazemos um plano como chegar lá, chegamos lá, temos próximo objetivo e vamos andando. Só que propósito é uma coisa muito maior. É muito maior do que tu. Agora, é mais um ponto que eu não quero esquecer. Sim. É que também concordo contigo, como você diz, nós não somos uma única coisa, nós somos muita coisa. Ao longo da nossa vida, vamos mudando, vamos nos moldando, vamos ganhando mais consciência, vamos ganhando mais conhecimento. Então, também, nós não temos que se apegar de um propósito só também, né? Porque, assim, eu como um outro host do famoso podcast disse assim, é coletar e conectar um pouquinho, porque assim, muitas pessoas também podem pensar, puxa, qual é o meu propósito? Calma, gente. Se vocês não entenderam hoje, tá tudo bem. Vai vivendo a vida com consciência, coletando as experiências e conectando os puzzles, né? Os pedaços. Exatamente. E depois você chega em alguma conclusão. Qual é a mensagem que eu quero deixar? Para a pessoa que não encontrou o propósito, tá tudo bem. Agora, viva sua vida bem e respeitosamente. Por isso que eu criei a seguinte frase: vivo minha vida com base em ética, integridade, respeito a mim e respeito ao próximo. Uhum. E eu não preciso de propósito para viver isso. Na Lituânia nós temos uma frase que eu completamente discordo, que até é dita da forma irônica, porque nós também temos essa frase, mas que discordamos disso, que o objetivo justifica os meios. Temos essa frase também no Brasil. Né? Ok, temos boa. essa frase. Que realmente não é bem assim, né? Uhum. Não justifica os meios. Só que é óbvio que sim, a ética tem que ser em primeiro lugar. Por isso que eu tô falando isso aqui nesse podcast. Porque quando eu olho para os motivacionais cheios de propósitos, eu olho para aquilo e falo, cadê a ética desse negócio? Uhum. Para que propósito se ética foi pro ralo? Uhum. Se não existe uma ética aqui dentro disso. Então, isso tá dentro das religiões, cara. Os caras usam as religiões, as palavras daquele livro antigo para induzir pessoas a fazerem aquilo que lhes interessa, para poder extrair dinheiro, para extrair tempo, para extrair trabalho voluntário. Cara, eu acho que tem que ter um pouco de ética nisso tudo. Sem ética, para mim, tudo isso é bullshit. Literalmente. Eu não estou discordando em nenhum momento. E que sim, claro que sim, nós sempre temos que agir com base na ética, né? Seja em prol do nosso propósito, seja em prol dos nossos objetivos, seja sem consciência nenhuma, sem objetivos, mas só vivendo dia a dia, né? A ética sempre tem que estar no primeiro lugar. Eu lembrei uma descrição da ética, que alguém diz assim, é fazer certo quando ninguém olha. Eu gosto muito disso. Realmente, às vezes a gente só age certo quando temos olhos em cima de nós, mas se não... Se a pessoa precisa de leis para ser ética, ela não é ética. Isso já também é um pouco do outro assunto, né? Porque sim, o nosso, infelizmente, o ser humano não é evoluído o suficiente para nós não termos leis, para nós não termos fronteiras, para nós não termos militares, para nós não termos juízos, para nós não termos prisões. Tudo isso... Se a gente tiver uma consciência evoluída, a gente não precisaria isso. A gente não precisaria coimas né? Tudo isso seria desnecessário. Uhum. É justamente criado porque, infelizmente, ainda não chegamos lá. Sou um pouquinho otimista e eu penso sempre que a gente chega lá algum belo dia, mas que vai demorar, vai. Eu não vou ver isto nem meus filhos. Acho que daqui uns 5.000 anos, talvez. Eu não acho.
Porque se andamos 5.000 anos para trás, evoluiu muito bem a tecnologia, né? Evoluiu muita coisa. Mas a mente não evoluiu tanto assim, não. Evoluiu um pouco, mas não tanto. E nível de conhecimento e experiência dentro do nosso universo materialista, houve uma evolução significativa. Mas em nível mental também houve uma grande evolução significativa ao ponto de compreensão do ser. Porém, a quantidade de pessoas que conseguem efetivamente tirar proveito da sua autocompreensão é muito menor do que a quantidade de pessoas que tem dentro do planeta. Não é à toa que a gente está aí, estamos aqui batendo papo enquanto estão jogando bombas em Israel e Irã. Cara, Gaza. que isso? Como assim? A gente está em pleno 2025. Será que ninguém entendeu que não é dessa forma que se resolvem problemas? Bom, não é só Israel, né? E Irã, obviamente, temos guerra aqui na Europa há alguns anos. E sim, é isso, não é? Porque você vai dizer porque alguém tem um propósito. Né? Qual é o propósito? Mas eu vou dizer. Eu vou pegar pesado. Ok, desculpa. Alguém sabe responder qual é o propósito de Israel? Alguém sabe me responder? Aquele país religioso? Tá, jogou a bomba agora, né? Mas, de qualquer jeito, eu vou dizer que isto não é a propósito, isso é ego. Voltamos no episódio anterior, mas é o ego. Todas essas guerras acontecem por ego de algumas pessoas. Nem é a propósito, porque não é propósito, é o ego. Tá, mas eles podem dizer, nosso propósito é manter a nossa população, a nossa cultura, a nossa isso, o nosso aquilo, sei lá. É o propósito deles. E por isso nós vamos matar pessoas. Então, cadê a ética? Cadê o respeito a si? Cadê o respeito ao próximo? É muito simples. Ética, integridade, respeito a si e respeito ao próximo. Se uma pessoa ou população ou país não tem isso, então para que o propósito? Joga no lixo, assume que é tirano e cai para cima. Pelo menos seja honesto. E assume, sou tirano e vou matar todo mundo. Pega e assume. Pelo menos isso. Não é ficar se escondendo atrás de um propósito. Por favor, né? Eu continuo achando que isto tem a ver muito mais com o ego do que o propósito. E o propósito é usado só como uma ferramenta de justificação. Mas quem é atrás disso é o ego. Não tem discussão. Agora... O nosso podcast é sobre relacionamento, certo? Então vamos trazer um pouquinho este assunto para dentro do relacionamento. E o que acontece é que o relacionamento saudável seria os ambos, dentro do relacionamento, ter seus propósitos, ou se escolha não ter, tá tudo bem, mas pronto, vamos dizer assim. Às vezes acontece que um deixa seu propósito de lado em prol do outro, em prol do propósito do outro. Como dizem muitas vezes, também isto acontece com as mulheres, que elas deixam seu propósito em prol do propósito do marido, companheiro, whatever, do homem. São estudos tão bem feitos que dizem assim, até os 30 tá tudo bem, até os 40 tá tudo bem. Lá a partir de 50, que geralmente já é mais quem tem filhos, os filhos meio que já começam a sair um pouco de casa, crescer e tal, né? Que a pessoa realmente começa a se questionar, ok, então, afinal, quem sou eu? Se é meu filho, se é meu marido, se é o meu companheiro, quem sou eu? Por isso que a gente criou este podcast. Que é o significado. Eu vou repetir aqui porque acaba que o podcast 1 já tá lá já tem 11, 12 podcasts atrás. O conceito do nosso podcast é 1 mais 1 igual a 3. Que significa, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida e nós temos a nossa vida. Isso é igual a 3 vidas. Se nós temos um relacionamento pensando desta forma, no conceito 1 mais 1 igual a 3, quando você chegar aos seus 50 anos, você não vai ter problema nenhum em saber quem é você.
Eu não, porque eu tenho coisas bem definidas, eu tenho plena consciência, mas só para interromper e dizer que, pessoal, nós fizemos contas certas, tá? Nós não erramos numa conta 1 a 1 igual a 3, tá bem? Então... teve agora, tá tendo uma discussão. Quero agradecer essas 35 mil pessoas no TikTok. Olha, isso quando vai sair, desculpa, de novo, então Vai, eu tô interrompendo fala. direto, mas quando vai sair esse episódio, eu acho que o número vai ser maior, mas tá tudo bem. Para já é isso. Hoje, dia 23 de junho de 2025, 35 mil pessoas discutindo, conversando e abordando o assunto lá no TikTok. E eu quero agradecer essas 35 mil pessoas que estão lá discutindo inúmeras coisas e o nosso primeiro viral, ok? Muito obrigado por todos vocês e fiquem à vontade para discutir tudo, o que quiserem, porque a gente adora, Isso, ok? e melhor ainda, se você discute aqui no YouTube, que YouTube então entenda que, que o conteúdo é realmente relevante. Mas voltando ao tema de hoje, o que achas? Agora eu estava pensando nessa ideia 1 a 1 igual a 3. Além dos nossos propósitos como individuais, nós também podemos ter um propósito juntos, não é? Em comum. Sim, podemos, inclusive, vamos dizer assim, que religiões são propósitos em comum, ok? Então, podemos dizer que determinada população que segue aquela religião. uma determinada cultura tem propósitos em comum. Será? É o que eu acredito. Eu posso estar errado, Dê-me mas... exemplo. Como seria um propósito em comum de uma população? Vou falar do tipo de comunidade que eu mais gosto, que são as comunidades indígenas. Ok. Os indígenas, eles vivem numa comunidade restrita, com um número de pessoas bem pequeno, comparado a uma cidade qualquer. Porém, eles realmente cuidam uns dos outros, trabalham uns pelos outros, plantam, colhem, alimentam uns aos outros. Eles têm um propósito em comum: viver em uma sociedade indígena, mas é uma sociedade. Harmoniosa. E harmoniosa entre si e também muito com a natureza, com o ambiente, né? A conexão com a natureza é fundamental para os indígenas. Então, é um propósito em comum, em que aquela comunidade trabalha e vive o seu dia a dia em prol de um propósito comum. De preservar, né? Preservar sua cultura, preservar a natureza. Vamos dar um exemplo: os Quechuas. Nós estivemos viajando pelo Peru e fizemos a trilha de Salcantay durante 5 dias. Caminhamos e nós tivemos tivemos muitas experiências incríveis com os locais. E uma das coisas que eu achei incrível, eu até comentei contigo, cara, eles estão falando um idioma diferente. E nós perguntamos ao nosso guia qual era o idioma que eles estavam falando. Que não era espanhol, né? Que é oficialmente um idioma do Peru. Sim. E eles estavam conversando entre eles o idioma Quechua, o idioma dos Incas. Dos Incas, sim. Eles falam Quechua até hoje. Você chega lá, eles conversam em Quechua entre eles. Porque se identifica não como, vamos dizer, peruanos, mas como, né, descendentes dos Incas. Como os Incas, sim. Descendentes de Incas. Eles se consideram e são Incas. Mesmo que os Incas tenham sido, entre aspas, mortos, não foram todos, mas foi uma chacina que aconteceu lá naquele período, muitos anos atrás, na invasão, né, da América do Sul. Os peruanos, eles preservam o idioma Quechua. Isso é um propósito em comum em que aquela comunidade, em que aquele povo, não é nem como, vou dizer o povo peruano, porque de norte a sul do Peru, eles falam Quechua. Isso é um propósito em comum.
em sociedade. Nunca chegamos a discutir sobre isso, né, com eles e se perguntares se eles realmente identificam isso e se têm consciência que isso seria um propósito de permanecer, né, preservar esta cultura que eles carregam uma geração por geração. Não precisamos perguntar isso para eles fazem isso intrinsecamente. Isso faz parte da cultura deles. Eles preservam o idioma, eles preservam a cultura, eles preservam os hábitos, a forma de cultivo, tudo. Isso é um propósito que eles vivem intrinsecamente, mesmo que eles possam não entender de propósito, mas é nítido que é um propósito. E teve uma pergunta dentro da minha cabeça, né? Pode ser uma pergunta retórica, mas pode ser que tu tens alguma opinião sobre isso. Pode ser um propósito ser sem consciência? Você pode viver um propósito inconscientemente? Sim, pode viver um propósito inconscientemente. E você é um ser e acredita em algo dentro de si, que você quer chegar a algum objetivo ou quer manter alguma determinada cultura, uma determinada filosofia, um determinado hábito. É possível que você tenha um propósito. Você pode até não identificá-lo, mas é possível. Você tá querendo me cercar com essa. Já está. O propósito da pergunta não era isto. Mas eu te ouvindo, eu falo... Então vais me dizer que tem certeza que tu não tens propósito? Eu não consigo dizer exatamente qual é o meu propósito. É provável que, por causa das minhas inúmeras experiências negativas, e não estou falando só dos motivacionais cheios de propósito, claro. Estou falando da minha história de vida com relação à religião principalmente. Não que eu seja religioso, eu sou ateu agnóstico. A quantidade de pessoas religiosas que estiveram à minha volta e que eu percebia que elas não eram confiáveis, isso me fez ter um certo nível de escudo, de proteção que eu desenvolvi para evitar inúmeros problemas com relação à cultura. Não vou chamar de motivacionais cheios de propósito, vou chamar de religiosos, que assim fica mais nítido de quem eu tô falando. Dos religiosos. Eu não tô falando de uma religião, tô falando de religiosos. Sim, aqueles fanáticos, né? Não importa qual é a religião. Se a pessoa é fanática por uma religião, e eu tenho lá minhas ressalvas com relação a tudo isso. Vou chegar ao maior propósito, cada um deveria ter. É muito genérico. Mas, antes disso, eu estava agora a ler o livro do Robin Sharma, que é um livro muito famoso, que é o monge que vendeu seu Ferrari, e falam sobre uma vida consciente, com todos os seus hábitos diários e assim, coisas assim. E, obviamente, eles abordam também essa questão do propósito e diz assim, vou dizer em inglês, depois vou tentar traduzir. The purpose of life is the life of purpose. Ou seja, o propósito da vida é a vida de propósito. Deixa eu ver se consigo lhe ajudar a compreender isso em português. O propósito da vida é viver uma vida em propósito. Com propósito. Vamos dizer, com propósito. Então, eu diria que, com base nessa frase, seria assim. Se eu vou viver uma vida com propósito, pode ser qualquer coisa, do tipo, eu quero cuidar bem do meu filho. É um propósito. Eu quero viver bem em família. É um propósito. Eu quero viver bem em comunidade. É um propósito. Eu quero fazer um podcast para sentar a porrada em um montão de gente, para chamar a atenção das pessoas, para tentar botar elas com o pé no chão. É um propósito? Mas o propósito do nosso podcast não é sentar a porrada, né? É ampliar, assim, é compartilhar a nossa experiência, compartilhar tudo que nós sabemos, compartilhar nossas opiniões, né? Nossa consciência, abrir uma discussão e levantar a consciência também geral, né, da população. Agora, isso também vai vários livros, vários meios que falam sobre o propósito e que eu completamente concordo que é o propósito mais genérico que cada um deveríamos viver nossa vida é que também diz em inglês, é be of service,
Ou seja, estar de serviço, né? Estar útil, de certa forma, para a sociedade. Agora, qual forma que você vai escolher, cada um escolhe de acordo com suas habilidades, com suas vontades, e é muito individual. Os religiosos e os motivacionais cheios de propósito utilizam isso contra as pessoas. Fazem com que elas prestem serviços de graça para eles obterem os resultados financeiros que eles querem. Eu não estou mentindo aqui. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade. Eu não tô falando uma mentira aqui. Não, mas eu não estou a dizer que estás a mentir. Eu sei que isso é verdade, infelizmente. Mas é sempre tem pessoas que abusam sistemas, que abusam pessoas. Isso é um abuso. Mas eu concordo completamente que nós só vamos se sentir realizados se nós temos alguma utilidade. Eu não estou a dizer que é para trabalhar de graça. Não é isto, entenda? Eu sei que você não está dizendo que é para trabalhar de graça, mas eu estou te dizendo o que eles fazem com as pessoas. Eles pegam as pessoas e dizem, você precisa servir ao próximo, você precisa ajudar o seu próximo. E aí o que eles fazem? Venha cá trabalhar para mim de graça enquanto eu estou ganhando dinheiro com o seu trabalho, entendeu? Minha prática, a verdade é essa. Mas eu posso te servir e ser pago por isso. Eu posso te dar uma mentoria, eu posso fazer um serviço, eu posso elevar sua consciência, eu posso ajudar-te a chegar ao seu propósito, ao seu objetivo, entenda? Mas isso não quis dizer que tem que fazer isso de graça, não é isso, não. Isso já é mal interpretação desse conceito de be of service, não é? Não é fazer grátis, não é? A gente tem que pagar as contas, calma aí. Eu sei disso, mas é o que eu estou lhe dizendo, é que utilizam esse conceito de servir ao próximo, fazendo com que as pessoas trabalhem de graça de forma voluntária durante X tempo da sua vida em prol de um propósito qualquer. Existem inúmeros propósitos, enfim. Os motivacionais cheios de propósito fazem isso. Os religiosos fazem isso, as igrejas fazem isso o tempo todo. Sempre há pessoas que estragam, né? Sempre tem as pessoas que estragam, mas, novamente, não é problema, não é culpa do propósito, não é culpa do conceito, não é problema de ser. Agora, não vamos se apegar o grupo das pessoas que abusam os outros e dizer que, então, isto não vale. Porque como que tu vai se sentir realizado se realmente foste totalmente inútil para a sociedade e viveste sua vida só em prol do seu ego? Aí voltamos, né? Sempre se conecta, né, os assuntos. Mas é assim, porque se você vive sua vida sem nenhuma utilidade para a sociedade, tu estás a viver só em prol do seu ego. Eu vou pôr aqui um grande desafio num ponto de vista bem radical. Digamos que eu decida viver com base única e exclusivamente, não em propósito, mas no meu ego. Porém, eu tenho como base ética, integridade, respeito a mim e respeito ao próximo. É difícil, hein? Mas é possível. Eu sinceramente, eu duvido. Isso é muito hipotético, né? Então, assim, é um pouco difícil. Mas eu acho que vivendo só em prol do seu ego, em algum momento você vai ter que deixar a ética para trás. Mas é muito hipotético. A gente está jogando, né? Sim, claro. Pensando só assim, é o que eu penso. Mas não vou dizer que é 100% assim e pronto. Sim, tudo bem. Eu joguei aqui mesmo para contrariar um pouco do assunto. Se você gosta do que você faz, é muito bom que você seja pago por aquilo que você faz. Porque você tem que pagar suas contas dentro desse planeta. Esse planeta não se vive sem dinheiro. Para já não. Neste momento que estamos, não se vive mesmo. Se você gosta muito de fazer uma determinada coisa, que é uma prestação de serviço ao próximo, faça com excelência, estude, se desenvolva, preste um serviço ganhando algum valor. Essa é a minha opinião. É óbvio que você pode decidir, eu quero trabalhar de graça. Claro que você pode decidir. Se você é feliz trabalhando de graça para os outros, cara, divirta-se, seja feliz. Agora, eu sei que existem inúmeras possibilidades, mas o que eu tenho visto, a utilização do propósito para controle em massa está ficando complicada. Está passando dos limites. Quer dizer, na verdade, já passou dos limites há milênios, né? Na verdade, porque
é que a gente não utilizava o termo propósito, mas se você presta serviços de forma consciente, gosta de fazer uma determinada coisa que é em prol da sociedade à sua volta, é bom que você cobre alguma coisa pelos serviços que você está prestando. É óbvio que você pode trabalhar de graça se é o que você quer. Fique à vontade. Mas, por favor, tome cuidado com quem está tentando extrair o teu propósito para usar ele contra você. Cuidado. Mas é claro que sim, em nenhum momento esse conceito, né, de ser em seu serviço em prol dos outros quis dizer que você não tem que ser pago para isso. Se o ser voluntário é uma coisa muito nobre, você pode sempre fazer uma coisa ou outra do off-time, mas isso obviamente não é que você tem que fazer tudo de graça para todo mundo. E o que você estava a dizer sobre o controle em massa, eu acho que o mais consciência que pessoas têm, menos são controlados, né? E menos são manipulados. O que nós sempre temos que dizer é mesmo elevar nossa consciência e reconhecer essas pessoas que tentam manipular e tentam abusar. É fácil de identificar. Tanto ambientes, no caso, igrejas, religiões e tudo mais, costumam fazer isso com as pessoas. E a nova linguagem, que são os motivacionais cheios de propósito, que têm feito isso usando a mesma estratégia da igreja. Não é mesmo uma estratégia que foi ensinado para ali os líderes dentro daqueles ambientes, e esses motivacionais estão usando as mesmas técnicas para controlar pessoas. Sim, as igrejas ou as setas é a mesma coisa, não é? Mas é a mesma manipulação, é mesmo o abuso. Isso, claro que sim, mas já está. Temos que ter nossa consciência e entender o que está sendo feito conosco também, né? E também não é para se deixar ser manipulado, não é para se deixar ser abusado, não é isso. E você tem todo o direito a cobrar por seu trabalho digno, mesmo que isso é em prol do seu propósito. Eu me identifico com o propósito de levantar a consciência em prol dos animais e tal. Então, muita coisa que eu faço de graça, outras coisas que eu ganho com isso, né? Vamos dizer, escrevendo os livros, coisas assim. Isso não tem, né? Tem umas consultas, tem várias coisas em prol disso, tem várias formas de fazer isso, assim, de qualquer jeito. Isso não quis dizer que você não está servindo a sociedade só porque você está ganhando por isso. Não é bem assim. Agindo com ética, sim, você pode e deve cobrar por seu trabalho digno, mesmo que seu trabalho está em prol do propósito. Que se nós conseguimos alinhar, é isso que na verdade que deveria ser. Nós deveremos realmente alinhar nossos serviços, nossos trabalhos em prol do nosso propósito. Porque muitas vezes acontece que o propósito está ali, só que eu estou fazendo outro trabalhinho só para pagar as contas. A minha vida fica um pouco dividida, porque dia e noite tem 24 horas e eu não consigo me dedicar muito bem ao meu propósito, porque eu tenho que fazer o X trabalho para pagar as minhas contas, não é? Afinal das contas, não me sinto tão realizada, porque eu roubei meu tempo do meu propósito para trabalhar com outra coisa. Agora, a ideia, isso é ideal, se nós conseguimos alinhar nosso trabalho, nossos serviços em prol do nosso propósito, aí sim, a vida muda. Isso é uma combinação perfeita. E a pessoa encontrar algo que ela consegue trabalhar, rentabilizar com aquilo e ainda viver alinhado com o propósito dela, isso é o paraíso. Eu não sei se é um propósito, mas eu posso dizer que eu tomei uma decisão desde jovem que foi trabalhar naquilo que eu gosto, independente da opinião de todo mundo. E muitas pessoas, mas você tem que ter um emprego, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então você acaba tendo uma excelência maior no seu trabalho quando você gosta. Então eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos. Então eu tenho um certo nível de excelência. Não sou o melhor, estou muito longe disso. Mas tenho um certo nível de excelência naquilo que eu faço. Eu gosto de fazer. Então eu poderia dizer que talvez isso seja um propósito na vida. Fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Como tu diz, né? O propósito é aquilo que você define, né? Então, eu não posso dizer que seja sim ou não.
é aquilo que você dá valor, é aquilo que você define. Claro que sim. Mas só para terminar, eu acho que não deveremos ter medo ou fugir dessa palavra e desse conceito de termos seu propósito, pensar sobre isso, só por causa de algumas pessoas, só por causa de alguns grupos, só por causa de algumas experiências negativas. Não é que todo mundo tem que já e agora e hoje definir qual é o vosso propósito. Mas é bom ter consciência disso e entender que também nós somos umas pessoas de múltiplas formas. A gente vai mudando, coletar e conectar. Chegamos finalmente ao final desse podcast, tanto esperado por mim, que eu queria muito este tema em específico, por causa da complexidade que ele aborda, né? E palavras finais da minha querida esposa. Então, voltando só um pouco também para o relacionamento, só era forçar. Dentro do relacionamento, é muito importante não abandonar seus propósitos em prol do outro, porque isso não quis dizer que nós amamos menos, né? Se nós vivemos cada um do seu propósito, e também pode ter um propósito em comum, desde que sempre, né, seja qualquer propósito que seja, ele é vivido na base da ética. E nessa bela nota, nós vamos terminar nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por nos assistir. E se vocês gostaram, dá-nos um like, comenta aí, partilha a sua opinião. Nós realmente gostamos de ouvir de vocês. Abrimos, como sempre, uma discussão, uma disputa. Trocamos nossas ideias, trocamos nossas opiniões e assim crescemos todo mundo. Obrigado mais uma vez por mais um episódio. Espero que gostem e discutam, porque afinal de contas esse é um assunto relativamente polêmico e eu vou adorar responder todo mundo nas redes sociais. Podem mandar, vai essa. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, que toda semana temos um novo episódio, e compartilha com as pessoas que acham que poderia nos ouvir, gostar ou então ter algum valor do nosso conteúdo. E também agradecemos a Evil Connect, que faz esse podcast acontecer. Evil Connect, mais uma vez aqui, né? Fazendo os audiovisuais. Agora é aquela câmera ali. Aquela câmera aí. Okay. Fazendo os audiovisuais. Então, a Evil Connect, empresa audiovisual há mais de 6 anos, com mais de 6 anos de idade, atende o mercado audiovisual em Portugal e consegue fazer um podcast, consegue fazer aí transmissões ao vivo, sejam online, sejam presenciais, assim que se precisarem é só entrar em contato, ok? evilconnect.com. Até a próxima. Até a próxima.